Tá todo mundo ficando meio doente. É mesmo, né? Aham. Sério? Desde semana passada? Aí não, parou de ficar gente. Aí agora foi acho que a mãe da Valentina, aí o Roberto ficou doente. Que é o Roberto? O Roberto é o aluno novo. Ah, sim, aquele loirinho que tava É, esse mesmo. Eu tive uma aula com ele, né? As gurias estão tudo meio ruim também. As que não fazem aula contigo. Sim. A Lara tava ruim também. Acho que melhorou, mas não veio hoje. Vocês não ficaram gripados? Oi? Eu não. Vocês não? Eu não tive isso. Ah, pera que eu fiquei, cara. Naquela não sabe se é gripe, se é... Cara, eu não lembro da última aula até onde foi que eu expliquei. Não vai lembrar, porque semana passada a gente não veio, então eu vou dar uma retomada, vou botar todos aqui. Todos os fatores. Eu lembro de ter comentado, a gente dá uma revisada em todos eles. Tá? Não era pra ser nada. Não era pra ser nada, né? Mas... Vou fechar aqui. Oi? A Lara veio ontem? A Lara veio. Melhorou então? Uhum. A Lara tava muito boa. Acho que a guria tava falando, acho que ela tava no hospital antes. Capaz? Ah não, semana passada ela não veio. Semana passada vinha pouca gente. A Valentina faltou, acho que quase toda semana passada. Bah. A Nicole. A Tava Ju- calor, né, semana passada, né? Mas não sei. Tava. Foi todo mundo de uma vez só. Pegou resfriado já. A Valentina. Alguém testou o Covid? Não, fizeram um teste, não. O Covid não deu, mas a Valentina achava que era influenza. Pois é, cara. Influenza é mais forte. Pô, a influença tá pegando geral, né? Porque elas têm bastante. Muito caso, aqui nossa, muito caso. A galera tem que cuidar. Vamos lá, meus seguidores. Então aqui temos aí alguns fatores ainda. Eu coloquei os outros que a gente tinha falado na outra aula ali, naquele último quadro ali. A gente retoma, né, para falar deles. Um pouco a gente já falou. A gente retoma só para não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu deixar a imagem aberta aqui. Então vamos lá. Maritimidade e continentalidade. Então está relacionado ao nome, né? O nome já é auto-explicativo, né, Luiz? Que é o quê? Maritimidade vem de mar e continentalidade de continente. Vamos supor então. Isso aqui é o continente. Bonito. Vai ser. Então a gente percebe que essa cidade A aqui, ou esse estado, né, diferente do B, ou seja, está próximo ao litoral. Tá? Como isso influencia, qual é a influência que isso tem no clima dessa região? Vamos pensar primeiro assim, um dos pontos mais básicos possíveis, né, cara? O que vai fazer eu estar próximo do mar? Faz com que que meu clima seja diferente eu estando próximo do mar, melhor, que é a formula da minha pergunta. Mais básico, mais, vamos dizer assim, no português claro possível, o que isso influencia no meu clima? Tudo, mas tem um ponto que é extremamente específico. O que vai acontecer com o meu clima no litoral? Exatamente. O meu clima no litoral vai ser mais ameno, né? Então a gente vai ter o quê? Menos é bom. Menos é bom. A gente vai ter menos. Tipo, o professor falou assim, ó, cara, menos não soa melhor do que menos. Acho que não. Ele falava, menos não soa melhor, a gente ficava pensando, pera, que nem tu. Acho que não, cara.
menos pessoas, faz sentido, menos, o clima vai ser menos quente no litoral. Quer pegar um exemplo? Que aqui que mora, tu mora bem longe do litoral, né? Nós também, Nem tanto. a gente mora longe do litoral, digo nós. Do mar sim, da lagoa não. Não, a gente mora longe do litoral. Tu mora em Pelotas, velho? Tu é de Pelotas? Não, Tu é de onde? eu sou de Dom Pedreiro. Tu é de Dom Pedro, e tu? Tá fazendo o que aqui, cara? O que é aqui? Olha, eu morei aqui pelo cara. Sério mesmo? Mas por causa do quê? Por causa da família? Da Do vida, trabalho? não, da vida. A vida. A vida, A vida te leva. Beleza. Então é o seguinte, nós aqui moramos uma distância considerável até, né, do litoral. A gente vai pegar aqui Cassino, a gente está com 60 quilômetros mais ou menos aí, né? Um pouquinho mais, né? 62, 63, até o Cassino. Levando em consideração que quando a gente sai daqui, né, em direção ao Cassino num dia muito quente, a gente percebe a diferença, né? A gente consegue perceber, chegar lá, mas o Cassino é porque sempre tem vento, não sei o que, não sei o que, não, gente. Aqui, né, a gente vai conseguir ter uma temperatura mais amena, além do fato do mar, né? A gente tem um efeito, que a gente está aqui, né, correntes marítimas, mas aqui a maritividade tem um efeito para deixar o clima mais ameno, além dos ventos, né, gente? Tem um outro fator, que é o quê? Que é tudo aquilo que envolve a questão do litoral, em detrimento ao que está aqui, que é o quê? Que é o oceano, né, gente? Que é o mar, obviamente. Então, pensamos que um exemplo que a gente já viu, que é a vegetação, depois a gente retoma ele só para a gente não esquecer. A areia, ela não consegue reter temperatura, né? A gente parar para pensar, eu falei isso para vocês, né? A areia da praia, cara, pode estar sol mais forte do ano, né? A areia vai estar assim, ó, cara, criando bolha nos teus pés. Principalmente, eu não sei se vocês praticam algum esporte na areia. Não? Futebol? Só futebol? Vôlei, talvez. Também. Pega aqui na Praia do Laranjal, onde a areia é mais grossa, né, gente? Claro, guardando as proporções, estou falando de mar, né? Mas pega ali aquela areia do Laranjal. Se o sol estiver forte, cara, se for praticar um esporte ali, cara, tu vai sair com os teus pés arrebentados, porque ela é mais grossa, né? E quente, vai destruir teus pés. Se pega no cassino, né, que a areia é fina mesmo assim, vai esquentar, cara, vai criar bolha talvez, né, se estiver muito quente. Mas aí tem uma coisa que, se tu colocar teu pé assim, ó, não com teu pé na areia, tu já não vai sentir mais aquele calor extremo, porque só aquela camada de cima da areia da praia que fica extremamente quente, né? O resto não. Tu vai botar o teu pé um pouquinho para dentro e tu não vai sentir mais. Aquela temperatura derrete o teu pé, tu volta assim só com... O teu pé tá perdido lá. Cara, ali é só aquela fina camada de cima que deixa aquela temperatura muito quente. Diferente do continente, a gente não sente aquele calor vindo de baixo, né, gente? Pneu brilho no asfalto, né? Cara, pega dia de verão, aquele asfalto quente, dá só aquela olhada assim, né? Aí tá sendo água no chão. Quando tu te aproxima, tu sente aquele vapor vindo, né, cara? Tu sente muito quente. Isso acontece no próximo litoral, né? Por causa dos efeitos do mar. Então, tem aquela parada de noite, alguém já tomou um banho de mar à noite. É coisa que se passa, né, gente? Mas vocês são jovens. Nunca? Não. Já. Já? O que sentiu diferente do dia? Tá mais quente? Exatamente. Aquela troca de temperatura, né? Então, o mar a água acaba ficando mais quente do que a areia. Pega de dia, a areia está muito mais quente, não importa a temperatura que esteja. Cara, vou falar para vocês que esse ano, quando foi no passado, eu não gosto muito de praia, né? Eu gosto de praia, eu gosto de sol. Mas que eu seja negro, eu tenho diversos problemas de pele, cara. A melanina não me protege de nada. A minha melanina não me protege de nada. Sabem disso? Sabe que a população de homens negros, de pessoas negras, não tenho tantos problemas com pele, né? Eu tenho todos que vocês possam imaginar. Minha testa, cara, pegar sol pra mim, a melanina não me protege. Então eu não gosto muito de praia, né, cara? Eu fico todo carepento, todo cheio de problema de pele. Se vocês olharem minha testa, assim, né?
Agora meio gelado, tu vê assim, né? Tipo, uma protuberância, uma coisa fica todo. Cara, horrível. Então eu evito, né, cara? Mas eu também não gosto muito. Aqui esse ano eu fui, me abusei, passei guarda-sol, né, cara? Ficava embaixo do guarda-sol ali de boa. E teve dias que a água estava extremamente quente de dia. Extremamente quente. Porque água no mar, né, costuma ser mais, né, fresquinha ali, não adianta, cara. A água estava quente. Mas foram situações específicas, que à noite mantiveram aquela temperatura. Tá? Mas foram casos específicos. Diferente da continentalidade, que é o que, gente? Quanto mais dentro do continente, a sensação térmica vai ser maior. Consequentemente, isso vai ter um reflexo diretamente no meu clima. Parem para pensar. Não lembro que dia foi que a gente estava conversando. Na primeira aula que a gente começou a falar sobre clima, naquela sala ali, tu não estava até. Eu perguntei para vocês, Luiz, não sei se vai lembrar, eu perguntei a questão da temperatura. Quanto é que está a temperatura agora? Aí esse aqui que a gente tinha sido a primeira aula daquele menino, ele falou, não, a temperatura está X. E a sensação? Ah, tá. Lembra? Hoje mesmo, o meu relógio, esse relógio de novo, a temperatura hoje deve estar aqui. Não sei. Não dá pra ver. Quanto é que está a temperatura hoje? Hoje tá 14. 14. E a sensação? E a sensação? Sensação de 14 também. Também? Dificilmente, né, a sensação e a temperatura estão próximas, né? Por que a sensação está 14 hoje, gente? Não temos vento, né? Não tem sol também. Quem faz o fator contrário, né? Não tem vento, não tem sol. E isso faz com que a gente tenha a mesma temperatura, a sensação seja igual à temperatura que nós temos. Outro fator que ia provavelmente acontecer mais no continente. Vocês querem ver uma coisa? Nós ainda, Pelotas, Dom Pedrito fica quantos quilômetros daqui? 250. Caraca, meu. Tá louco, Dom Pedrito. Do sul? Ah, não, tu é professor de geografia, Professor. pelo amor de Deus. Lá na fronteira. Não. Não, mas não é leste, né? Não é oeste diretamente, né, cara? É isso que eu quero dizer. Não vai reto, sabe? Tu não sai assim, ó. Ah, Tá ligado? Ah, não. É isso que eu quero dizer. Então, tu é mais aqui, um pouquinho. Se bem que não. Depende da estrada ali, É pra- né? Mais pra cima, né? Não, é pra baixo. De Pelotas. Isso, não, então, cara, Não, mas mas ao do sul, sul é isso, mais mas eu quer dizer, pegando, tipo, pela faixa, teoricamente, tu vai um pouquinho mais pro norte, depois tu desce. Assim tu sobe ali e pena Machado. Então, pensando nisso, lá a temperatura é mais quente do que aqui. E mais frio também. E mais frio também, exatamente. Quando é mais quente, é mais quente. Quando é mais frio, é mais frio. Vocês querem ver um exemplo ali, ó, não sei se vocês conhecem ali, Artigas ali no Uruguai, Aham, fronteira. sim. Conhece ali? Tipo, é fronteira com o Guaraí, né? É. Guaraí, fronteira com Guaraí. Galera que vai... Fora de Coraí. Ah, se falou em Guaraí, os gringos chegam a se coçar, Sai né? fora pros 18 agora esse ano. Bora, Guaraí, partiu! Cavaleiro montado no braço de cavalo. Campanha. Guaraí não, não sai. Bora, cavalo aqui, ó. Cavalaria montada, tia. Guaraí não. Quantos anos tem? Eu tenho. Não gagueja. Eu não nada. Quantos anos tem? Tenho 23. Não serviço? Não. Sorte. Tu vai fazer agora? Vamos me alistar Você agora. tá? Um Aqui dá uma coisa. atestadinho entrou ali. Médico? Hã? Médico? Você tá médico? Tu tem parente médico? Sim. Inventasse uma desculpa, uma doença, né? Os caras são foda, né? Não, cara, que não foi. Não foi. Quem que tu alegou? Falta de ar, como que é o nome? Ah, agora não sei. Diário? É, que eu tenho falta de ar. Eu vou legar dos meus ossos quebrados que eu tenho. Não dá, não mexe assim que eles te pegam. Não, um pulso pra segurar a arma. Quebrado já classificou. Não, fica mas eu quebrado pra posso sempre. falar que eu tenho uma dorzinha aqui. Isso é crônica. Eu tenho uma dorzinha. Cara, tá sempre assim o meu pulso. Se eu pegar a arma aqui, ó, me dá tua arma aqui pra te ver, ó. Te assumi gay, te assumi gay. Ai, Não, não, mas não. tem, estão botando agora. Não, cara, não tem mais essa. É, não tem? Não tem Até mais porque nenhum. seria um preconceito, né? Não teria. Não tem. Mas eles não pegam. Não, antes não. Na minha época,
óleo, né? Pô, eu nem sem óleo. Mas, cara, com 32, quando eu tinha 18, eu envelheci um. Pior que não mesmo, cara. É com a idade é disso, não. Imagina, 23, né? Aí quanto tempo passou aí? Quase 10, 11, 9 anos e mesmo assim. Né? Então, bacana, isso aí não vai colar. Não vou pegar. Ah, eu tenho rinite, eu vou... Não, esquece. Puta merda. Rinite crônica, sinusite, esquece aí. Não, eu acho que foi uma doença dessa, não me lembro. É, mas Só se tiver ligado às Sim, questões sim. respiratórias. Sim, mas- respiratórias de Mas fibra. é. Mas A é. rinite, cirurgia. Não pega. Olha, cara. Não pega porque eles Só se for botam, contingente. eles te botam no meio do mato e tu imagina tu ficar. Ô, professor, me Cara, ajuda aí, professor. vou te ajudar, Eles botam o tira da pessoal mão, não. que mora pra fora ainda, lá pra Quaraí. Eles te botam no inverno dentro d'água, imagina que loucura, né? Ei, não fazem mais, cara. Desde a pandemia, tu tem um campo só. Então por isso que eles pegam todo mundo. Porque assim, ó, desde a pandemia, não pode mais campo, né? Vocês Pode sabem. sim, tá tendo. Não pode mais de um, cara. Não pode mais de um, não pode mais de um. Não pode. Tinha quantas Lá no quartel de pessoas? Pelotas não pode. Esse daqui. Aqui, eu acho que no interior que o pessoal. Tá, mas se ele servir aqui, ok, né? Se for pra Guaraí, tá aí lá. Aí eu não, eu. Mas lá é cavalaria montada, ali tem campo, eles te mandam direto pra fronteira pra fazer Tiro, barreira. tiro pra frente. Pra te fazer barreira, essas coisas. Não, tu vai tirar em algum. Vai que chega um Pablo Escobar da vida lá, vai. Explodiu tudo. Se você for Penharol ainda, imagina, É, tu com a cabeça cara. nacional por baixo. Nós vamos te ajudar, Vamos pensar uma coisa aí. Tens alguma doença crônica? Eu tenho só rinite, professor. Não, você não adianta. Chega mancando lá, assim, Eu- Se tu te machucar até lá, aí beleza. Eu tenho só um amigo, cara, que tinha um problema no joelho, serviu e estourou a rótula dele. Está até aposentado pelo quartel. Que maravilha. Isso é verdade. É a única história que eu conheço. Agora, se chegarem te contando histórias, eu não posso te afirmar. O único, eu presenciei isso, porque eu também não servi. Tio, eu cheguei lá na porta assim, ó, vamos tirar a roupa. Quem tem atestado? Nem isso. Fiquei meia hora no quartel, fui embora. Eu te desse, hein? E fui, ele ia vir um xingão ainda, porque eu ia tomar café, o café do pessoal, dos grandão lá. Capaz de uma Ele canequinha. já levou um xingão, vai-te embora. Eu vi uma térmicazinha, né? Um suco, umas bolachinhas, já ia tomar. Vamos lá, Coisa então. de gordo, né? Voltando. Não sei se vocês perceberam isso, né? Agora a gente falou de Quaraí, que estuou o assunto totalmente, né, Tira cara? isso da minha frente. Não, relaxa. Cara, não sei se vocês têm algum aplicativo de fato que vocês olham a temperatura. Eu tenho um que eu Tem. sempre. Qual sabe o nome do aplicativo? Wind. Professor, Eu olho no- eu escuto Cleo Kuhn, professor. Que isso? Cleo Kuhn, não conhece Cleo Kuhn? Não. Aquele que fala com a voz assim da gaúcha. Nunca vi. Cara, eu não tenho hábito. Não sei se vocês podem O perceber. caixa preta. Não escuto, cara, não escuto. Cara, tem que escutar o caixa preta. Que é Bom, né? Legal. Tem umas coisas muito engraçadas. Os áudios, Os áudios. os áudios aqueles. Não, é da Atlântida. É da Atlântida, né? Não era, né? Não, agora é era o podcast. Eles vieram do Pretinho Básico, né? Bom, se vocês pegarem esses aplicativos, cara, a gente vai perceber que no continente a temperatura é muito mais quente, tá? Claro que vai ter umas influências tipo como as massas de ar que a gente vai ver agora, mas vamos pensar primeiro Qual aqui. que olha que tu disse que ia falar? Oi? Qual que tu olha? Agora no Vento Sky. Vento, V-E-N-T-U, Sky, né? Esse aplicativo, ele tem uma parte que é paga, mas tem a parte que é de graça. E essa parte de graça, meu, tem muitas coisas como sensação térmica, temperatura e a previsão para chuva. Até a hora que vai chover, esta porcaria desse aplicativo não erra. Cara, ele pode errar assim, ó. Sabe? E aí esses dias eu estava até conversando com um amigo meu que não é professor, mas ele usa muito a questão do aplicativo, porque ele trabalha naquelas usinas, dos parques eólicos, Sim. lá no cassino, né? E ele também tem que trabalhar muito com a questão do clima, né? Porque tem a questão do vento, né? E aí, esses dias a gente estava conversando, cara, e eu falei pra ele, foi até um dia que eu tive uma aula aqui com vocês, acho que foi na última terça-feira que eu vi, e aí eu falei, não sei o que surgiu o assunto, eu falei sobre clima, sobre a questão do continente e a questão dos aplicativos, né? Porque tu para pra pensar, pensando numa lógica, gente, até assim, ó, pergunta de vestibular, essa pergunta, se eu não me engano, foi no Enem, tá? Qual é a região a brasileira com mais probabilidade de ventos, tipo, a ponto da gente conseguir montar um parque eólico que vai ter um retorno legal? Onde é que vocês acham que eu posso montar um parque eólico
dentro desse meu mapinha aqui, ó, seria mais provável na cidade A ou na região A ou na B? Não. Na A. Por quê? Por causa da questão do litoral. Só isso já faz com que eu tenha um retorno ok? Não. Porque se para pensar, ali para o lado de Santa Vitória, né? Sim, Santa Vitória tem ali, né, o parque. tem. Isso para pensar, Santa Vitória não é litoral ali. Aqui onde está o parque não é, né? Lá na minha região também tem. Tem Nermena, verdade. Mas lá em si, né? Já fica numa região, né, mais litorânea. Então tu pega ali, cara. Não. Como que lá vai ser uma região litorânea? A praia do Hermenegildo. Mas não é praia de mar. Ele tá perdido onde que eu moro. Não. Tu falou Hermenegildo. Não, lá onde que eu moro tem. Tá, não, calma. Calma. Assim, ó, eu falei Santa Vitória, que não é, né, tão litoral. Ah, mas falou, Hermenegildo. Eu falei, bom, a praia do Hermenegildo é litoral. Aí tu disse, não, lá onde eu moro tem um parque. Tem? Tá, eu tava falando de Santa Vitória, não tava falando da tua cidade. Pelo amor de Deus. Aí quando tu disse que Hermenegildo não é litoral, eu falei, cara, me atravessou a faca no peito. Não, como? Por favor. Cara, tu me deu uma flechada assim, ó. Cara, tem como é o nome do parque lá onde tu mora? Sabe o nome do parque lá onde tu Eu mora? acho que é o Cerro Chato, alguma coisa assim. Ok. Ah, eu já ouvi falar disso. Exato. Não é litoral. E por que lá? Por que escolheu aquela região, meu querido dono? Sabe por quê? Pela questão da altitude. Eu acho que é pela altitude. Porque lá tem uma altura ok, bacana, né, que não vai ter tanto bloqueio. E aí a gente estava falando sobre Sobre ter essa camisa virada, eu acho. técnica. É? Tipo, botei. Tá te apertando aqui, não? Tá apertando aqui, Deixa eu ver, vira o pescoço. ó. Cara, tá mais folgado atrás, cara. Tá mais folgado. Não deixa tem assim. etiqueta, não tem etiqueta. Não tem, essas não tem, né? Não tem, mas eu acho que tá virado. Tô desconfortável depois. É. Então, assim, ó, pegando esses aplicativos, cara, eles são extremamente precisos. Então, a questão da sensação térmica a gente percebe muito, tá? Então, maritimidade e continentalidade ele vai ser um fator determinante no clima da região. Porque tu pega aqui mesmo, regiões como o Distrito Federal ali. Aquela região onde fica o Distrito Federal, cara, é muito quente, é muito seco. Se tu pega quase na mesma reta ali, a gente tem o quê? Litoral, Rio de Janeiro, São Paulo ali, né? Se pegar na mesma reta ali, a gente pega até Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então tu olha a diferença do clima do Rio de Janeiro e a diferença do Distrito Federal. A gente Porto Seguro ali. Acho que é mais Porto Não, Seguro. acho que não é Rio de Janeiro. Pegar o mapa ali, acho que pega mais Rio, não pega tão. Pegar mais ou menos a reta ali, né, do Distrito Federal. Cara, a gente pega assim, ó, olha a diferença de um clima pro outro. Mas qual é a diferença, cara? No Rio de Janeiro, o fato do clima ser litorâneo, né, gente? Ele tem dias mais a menos, mas não tão a menos que nem os nossos, né? Os nossos têm outras influências aqui. Aí tu pega ali, olha, achou aí? Mas eu acertei cheio. Porto Seguro. Deixa eu ver. Ali. Aqui. Porto Seguro. Não, agora isso não. Não, eu tô virando tudo diferente, cara. tem- Calma, não, eu tô virando pra mim. Ele vai querer me enganar e vai Não vou. melhor. Não, se tu tá certo, cara, não tem problema. Não é por isso. Aqui, ó. Esse federal vai pegar aqui. Porto Seguro. Verdade, tinha razão. Acho que ficava mais aqui, ó. Ah, não, o Ixi tá longe. Mas muito longe. Muito longe, pega Ribeirão Preto aqui, ó. É Campo Grande. Se fosse Campo Grande, aí sim seria mais perto do Rio de Janeiro. Então, pega ali mesmo. Pô, olha o clima do litoral, né? Do Nordeste. Tem a questão, né? Que depois ali a gente retoma, vai falar. Que é TikTok, meu? Tá de bobeira? Reels? Nada, professor. E aí? Isso também tem influência das massas de ar, gente. Que é só, as massas de ar do Brasil, tá? Nossas massas de ar aqui, temos o quê? Equatorial, tropical, polar. Tá? Começando pela polar é atlântica, né? Ou seja, né? Que vai ter sua formação, né, no oceano. Cara, nós, no Rio Grande do Sul, tá? Então, se a gente pegar um vestibular que é mais vocacional, se a gente pegar um vestibular regional, né, se a gente pegar o Enem, não vai trabalhar talvez dessa forma. Se a gente pegar os vestibulares que são regionais, eles vão trabalhar mais a questão da massa de ar polar. Por quê? Porque ela é uma massa que vai agir
Diretamente. Tá? E eu falo diretamente porque, olha só, pensando numa lógica geográfica ali, né? Entendendo dos climas do Brasil, qual é a região que tem um clima mais frio? Região sul. Qual é o único clima que tem, os climas depois a gente vai ver, né? Os climas. Qual é o único clima que tem 4 estações bem definidas? Subtropical. Os outros a gente não vai, né? Não vai perceber 4 estações, no máximo 2, né? Mas agora bem definidas, a gente tem, cara, é muito claro no sul do Brasil, né? Na região, no clima subtropical, a gente perceber primavera, outono, né? Verão, e o verão fica bem claro, né? A gente, uns ficam claros por causa da rinite, da sinusite, né? Que na primavera e no outono sempre ataca, né? Então a gente consegue perceber essa mudança de clima. Verão e inverno é muito claro aqui pra nós, né, gente? Cara, semana passada, que foi onde que eu não vi na terça, vocês lembram das temperaturas da semana passada? Sim. Foi até o quê? Sexta, né? Um calor assim, né? Foi. Sexta que choveu, né? Sexta-feira choveu. Sábado já tava um frio. Sábado de noite já tava um inferno de frio. Domingo de manhã, cara, vocês não tem noção, alguém acordou cedo domingo de manhã? Luiz, né? Acordei. Luiz acordou cedo domingo de manhã. Domingo de manhã. Saiu pra cavalgar. Não, fui. Ah, eu acordei meio Fui a dia. Javarão. Porra, meu! Sabe que isso aí baixa a imunidade, né? Aumentada. Sabe que baixa a imunidade, sim, né? Te acordou cedo por quê? Fui pra Rio Branco. Ah, vou fazer... Morumbi, né? Sabe, né? Baixou o dom das vamos, né? Não é fraco. Falaram pra um... Tiveram aula sábado? Tive. Ah, eu não tava aqui. Tivemos aula sábado. Não, sábado. O pessoal tava meio doente. Tava. Ele tava, o pessoal não tava muito. O Rodrigo. Rodrigo. Eu falo, não era que falo. Não, Rodrigão. É o Rodrigão, né? Tá aí, não tinha de matemática. Daí, a gente fez domingo mesmo. Olha como é que tava o clima domingo. Cara, tava muito frio de manhã. Quem teve a oportunidade de acordar pela manhã no domingo, no caso nós, sábado de noite, quando tu saiu já estava frio, aí tu percebe, na segunda-feira, vocês perceberam ontem, já não estava tão frio, domingo De manhã tava Pô, assim. tá louco, mas não que nem domingo. Tava mais ainda. Cavalo e tal. Professor, tava. É que domingo tu saiu pra curtir, aí tava de boa. Quando tem que sair pra estudar, aí tu sentiu frio. Ah, mas ontem tava frio também. Não, tu não sabe como é que tava domingo. Cara, domingo, sério, não, mas cara, domingo tava muito frio. Não, tava frio, mas eu acho que não tava tanto assim, não. A temperatura, a sensação e a temperatura estavam menores. Sabe que quando eu saí de tardezinha assim, sábado, Sábado. tava mais frio do que de noite quando eu voltei pra casa. Com certeza, mas sempre é. Mas não, Pode perceber. Baixou o sol, cara. Meu Deus, quando o sol tá nascendo, é a pior temperatura, né, cara? E a hora que eu saio de casa, eu pego o ônibus. Vai pegar o ônibus dessa. Cara, Tá louco. nem começou o inverno ainda, né? Mas não tem indício de um inverno tão rigoroso. Ah, É óbvio que vai ser frio pra caramba. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui fosse o mapa do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Tá igual. Aqui é a cidade nosso colega ali. Aqui fica pela essa geografia, né? Em dia. Vou pegar aqui, ó. A geografia passou no Dia. Vou pensar aqui, ó. Uma massa de ar polar. O nome polar vem do que, gente? De polo. Tá? Então, obviamente, uma massa de ar polar com formação no polo, né? Uma massa de ar polar, polo sul atlântica, ou seja, né, formação no oceano, ela vai ser o que, gente? Extremamente fria. Tá? Então, aquele descolamento daquela massa de ar, e ela vai se dirigir, vai andando em direção ao sul, do extremo sul, ou a região meridional do Rio Grande do Sul, cara, ela vai ser de extremo impacto no nosso clima. Ela vai ser de extremo impacto na nossa sensação térmica, coisa que aconteceu neste final de semana. O que acontece? Por isso que eu falo, cara, tu pega um vestibular mais regional, a gente vai perceber esse tipo de questionamento. Por quê? Sábado, vamos pegar ali sexta-feira. Sexta-feira eu não lembro como é que estava. Ah, sexta-feira já estava nublado, foi quando começou a chover. mas não tava frio. Não estava frio, mas estava nublado assim, né? Vamos pegar quinta. Se vocês lembram de quinta-feira como estava.
Lembra? Eu acho que tava quente. Cara, quinta-feira tava muito Tava calor. bem quente. Tava Não, e o pior, professor, Diga. tava quente. Tava quarta e quinta, eu não lembro qual dos dias que eram. Tava os dois dias bem Dois quentes. caras. E eu num calorão dentro da sala de aula, suando. E uma com baita casacão e a outra com coberta dentro da sala. Ah, cara. As duas estavam mal. Não, ficaram doentes depois. Tava, deu. Não, tá bom. Porque quinta-feira. Não, e elas me cara, chamavam de tava louco bem ainda. calor, meu. Elas me chamavam de louco ainda. E eu, Capaz, de e eu no manhã. calorão eu falei aqui, ó, 28 graus na rua e vocês com que coberta aqui loucura. dentro. E coronada coberta. Ela tava doente mesmo, com Tava certeza. doente. Porque vamos pegar quinta-feira mesmo. Quinta-feira acho que foi o pico da nossa temperatura. Quinta-feira tava muito quente, cara. E quinta-feira. Acho que você tava de ressaca, eu acho. Não. Não, tô dizendo eu. Não, você tava nada. Cara, quinta-feira tava tendo calor. Sexta-feira nublou. Sexta-feira de noite choveu. Sábado de manhã tava um pouco ainda nublado, né? Mas sábado depois do meio-dia, lá aqui em Pelotas pelo menos abriu o sol. E a gente percebeu a temperatura baixou demais. Então quando é uma massa de ar, né, se desprende, e aí ela pega toda essa, vamos lá, pega todo o extremo sul aqui. Tá? Geralmente a gente vai ter influência de uma outra massa de ar, né, que provavelmente vai estar estacionada aqui. Quando a gente tem o choque dessas duas massas de ar, obviamente a temperatura uma massa de ar muito quente e úmida, e uma massa de ar extremamente, por mais que ela seja atlântica, vocês vão ver que todas as massas de ar equatorial e tropical, atlântica, ela é úmida. Essa aqui, a nossa massa de ar polar atlântica, que também teoricamente era para ser úmida, ela não é tanto, tá gente? Ela é seca. Então, pegando a lógica de uma massa de ar extremamente seca, tá? Ele choque com uma massa de ar mais quente e úmida, o que vai acontecer? Isso aí. Isso aí. Muita chuva, né, gente? Não sei se vocês lembram que sexta-feira, por volta ali das... O famoso ciclone Paul. Exatamente. O extra tropical, né? Como a gente também costuma chamar. Não sei se vocês lembram, sexta-feira, de como foi a chuva. De como ela... Tu não estava aqui, tu lembra? Que hora você saiu aqui de Pelotas? Tu saiu de Pelotas Eu você? saí daqui, foi 11h15, mais ou Da menos. manhã? É. Ah, tu tem aula de manhã, na sexta? Sexta é só de manhã até as 11h15. Ah, então tu não tens não tem noção assim de como formou aqui, né, em Pelotas. Eu estava chegando em Pelotas. Né? Vim de Canguçu, cheguei em Pelotas, começou a chover na estrada ali na baixa. É ali onde eu tava. Em Dom Pedrito. Ah, mas eu me lembro da chuvarada, né? Isso. Eu não. Isso. Eu moro longe, mas também não é. Não é tão longe, Eu claro. moro longe, mas Não, é que eu achei que, sei lá, se tu soltasse, sei lá, saísse daqui umas 5h30, tu ia pegar a chuva bem no caminho, né? É, não. Mas eu já. Óbvio que já estava em casa. É, já tava em casa. Eu quis dizer porque eu estava na estrada, assim, na faixa, tu percebe com mais facilidade, né, cara? Quando eu desci da rodoviária, cara, começou a relampear, assim, tava chovendo demais, muita chuva. Começou a relampear e começou a chover, cara, com uma intensidade. E levantou o vento, foi rapidinho. A gente percebe, né, claro, não chega a considerar o ciclone, mas um vento mais forte, mais tendencioso, ou seja, e mais direcionado. A gente percebe para onde aquele vento está, né? Sentido horário, Mas sentido... tu sabe por que isso? Por quê? É. Naquele dia? Não, assim. No geral? É, quando tá vendo tipo uma nuvem de. Ah, sim. Primeiro o... Tu tá vendo a frente, que é a frente da tempestade, né? Não necessariamente, né? Se parar pra pensar. A mesma coisa que os raios, tipo, o raio, dependendo se vem de frente, é a frente. Se vem de lado é a traseira da tempestade. Se cai de frente, sabia disso? Sabia, mas não é bem assim. O O professor. quê? Não, a lógica mas não é bem assim. O quê? Um exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Da onde a nossa massa de ar polar se desprendeu? Geralmente, tempestade, esse tipo de tempestade é mais comum no verão, né? Sim, sim. Então, e no verão não é influência de massa, né? É mais aquela... É o acúmulo mesmo mas se pega um temporal com influência de massa de ar, não quer dizer que tipo, a direção seja tá no início ou tá no fim. É mais, tipo, por exemplo, o vento. Se o vento vem do sul, aí a gente vai ter a influência de uma massa de ar Sim, polar. sim, sim. Se o vento vem de norte, a gente vai ter um temporal mais forte, porque... Mas a questão do raio, sim, que é se tu tá pegando de início ou do final. Se tu tá entrando, Ou se está saindo, de onde tu está. né?
Se tá pegando de frente, se ele tá vindo. Te vai confesso ver. que isso eu não sabia, eu vou até vou pesquisar. Isso a sobre gente isso. aprende na faculdade. Na faculdade de quê? De ciência aeronáutica. Ciência aeronáutica. Ah, bom, faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Porque se tu pega um raio que cai nessa direção, como é que tu vai Sim, daí ele vem. O temporal tá bem diferente. Tá Não, mas- vindo assim. vamos supor, se tu pega o vento do sul e o raio dos raios. Sim, o temporal tá na tua frente, tá vindo. Mas Vai, esse tá vento indo sul- aqui reto. Ó, tá Não, indo mas aqui, ó. te localiza primeiro. Tá, eu tô aqui. indo Ah, pro direção norte, pra tá. norte. Sul-norte, entendeu? Eu tô aqui pilotando avião. Norte. Tá, Tá. tá. Aqui, vamos pegar aqui. Beleza. Beleza. Quadro. Tá. E eu Tá tô indo vendo, aqui. e eu tô vendo o raio cair diferente. Reto, Aqui. sim. É o quê? Eu tô indo em De direção. direção. Mas aí não pode ser o final de quem está lá. Daí os raios vão se propagar assim. Assim? Né? Não, assim de Assim, de lado? é. Daí eu tô indo. Cara, na meteorologia e na geografia não faz muito sentido, né? Se a gente parar pra pensar, porque se fosse assim, um ciclone extratropical, né? Vamos supor, ventos do sentido anti-horário do ciclone, do ciclone formariam raios sempre na direção que, como se a gente estivesse imaginando ele indo embora, né? E não, né? Não faz, não É. faz sentido, mas. Sim, mas tu Em tá no ar. meteorologia, sim, meteorologia é a Exatamente. mesma coisa. Tu tá no ar, né? Claro, Teoricamente, no céu, lá voando, não vai mudar aqui na Terra, né? às vezes não, né? A maioria, né? Na verdade, não, né? O que o que chega pra nós aqui é um terço, né, cara? Do que Sim, acontece, porque né? se tu tá indo, tu vai pegar o primeiro impacto mais forte, né? Exatamente. Não, e Daí também, vai ó, como, um terço né? do que chega aqui, né? Tem superfície, né, gente? E é os raios, porque isso é um terço, porque o que acontece no céu é muito pior. E aí, falando do que aconteceu sexta-feira, foi isso. Cara, eu percebi uma intensidade ali por volta das 7 horas. E eu falei que ali foi o pico, né? E aí a mudança de temperatura já acontece. Isso é o choque de massa. Claro que vai ter formação de ciclone, disso, que a gente vai ver depois que a gente estudar só as massas de ar, porque que a gente está vendo elas em detrimento do quê? A questão do clima. O inverno tem muita massa de ar polar, gente, no inverno. Sim. O que acontece? Elas estacionam, né? Essa massa de ar estaciona. E quando essa massa chega, o que elas nos E propiciam? como que não tem as massas do verão aqui pra baixo? Essas não. massas de ar mais quente? Sim, é. Sim, As de inverno conseguem subir, né? Melhor. conseguem. E aí, elas chegam até São Paulo ali, cara, às vezes. Se tu vai pegar agora, cara, Ano uma massa de passado, ar, né? Olha o ano passado. a temperatura de São Paulo ficou no urso, pessoal. Deu 10 graus lá, eu acho. Pô, 10 graus lá, o pessoal reclamando, né, cara? Ô professor, só tirar uma dúvida. Claro, jovem. Ali onde é que tá equatorial, ali em cima tá escrito o quê? Continental. Equatorial continental, equatorial atlântica, Tá. tropical continental e tropical atlântica. Tá? Atlântico em vestibulares, regionais, tá, gente? Atlântica em vestibular tipo nacional, tipo Enem, tipo, tá? Só pra vocês, mas é a mesma coisa, tá? O que nem eu falei aquele dia dos crátons. Escudo cristalino. Se tu for ver um vestibular regional, eles vão chamar de crátons. Nunca vi isso, sabe? Crátons? Escudo cristalino, o Enem chama, né? Vestibular. Todos os vestibulares regionais. Eu acho que já é, eu acho que tudo. Baixa chama de Kraton. É mesmo? Kraton. Nunca. Eu Eu nem ia saber o que é. Kraton? Eu nunca. Kraton. Tu vai fazer Santa Maria? Vou. Ah. Segunda-feira. Segunda agora? Ah não, digo nessa outra agora. Não. É que pra mim não vale a pena. É o total de 18 vagas que eu tava lendo, e daí pra mim, pra ampla concorrência, duas, três vagas. Daí o cara vai lá. 200 pessoas. Mais, muito mais. Não, vamos fazer uma média. por vaga. 200 pessoas pra concorrer a 3 vagas, não vale a pena. Deve dar um pouquinho mais, nessas 3 vagas ele deve dar o quê? Umas 600 pessoas talvez? Por aí? Tu viu ali? Eu acho que é, não sei. A média de inscrição? Não? Tem que ver qual que é a média de inscrição. Então, gente, pensando aqui, Não vale a ó. pena. Vale só pra quem é cotista. Depende também, né? Tipo de cotista, né, cara? Dá um exemplo pra vocês, né, cara? Ah, que O cota racial, quando eu entrei, cara, valeu a pena pra mim entrar na concorrência, porque tinha um cara lá, né, que elevou, né, a nota da cota racial, né? E eu ia pra concorrência e entrava com de 30 Me vagas. desculpa falar isso, mas eu acho que essa cota racial aí é a coisa mais racista que tem no Brasil. Acha? Hoje em dia, com essa questão de LGBT, essas coisas. Tu acha racista? Eu acho a coisa mais racista que tem. Porque é crime tu chamar a pessoa assim de preto. Não.
Não é crime. Se tu chamar de preto é crime, sim. Não. Claro que é. Não. Se a pessoa preta, você está dizendo para mim que o que está te falando? Sim. Não, não é. Se tu vai na rua e chamar ô preto, vem cá, se a pessoa se ofender, tu vai preso. Sim. Então, isso é Não, crime. não, É racismo. tu vai dizer que tu vai preso. Se tu te ofender, é crime. A mesma coisa que chamar um cara de viado. Não, a mesma coisa. Se Cota racial que tá falando que o preto é menos inteligente que o branco. Não, na verdade é uma compensação histórica, porque os dados mostram isso. Porque o que diz? Que, tipo, que 3% da população das universidades são negras, 3%. Se a Universidade Federal é para todos, e nós somos maioria em Pelotas, nós não estamos na Universidade Federal, onde nós estamos? É nesse ponto, entende? Então, por que o branco também não? Mas não quer Se o dizer que preto existe. é Não quer dizer que a existe. maioria Vou da dar um exemplo. população. Eu vou dar um discurso aqui, é a maioria da população de Pelotas, sabia? Não, do Brasil não. Eu estou pegando só o recorte de Pelotas Sim, mesmo, sim. né, que tem uma universidade aqui. Tu quer um exemplo? Eu vou dar um discurso de classe. Eu vou dar um discurso de classe, várias pessoas brancas que vão estar naquele lugar vão se identificar. Porque meu discurso foi de classe. Se eu der um discurso racial, só as pessoas negras vão se identificar. Por quê? Porque o discurso é direcionado àquele público. Agora tu pega as universidades federais. As classes são, as cotas são claras. Tem a cota de classe. Sim, Se eu entrar pela cota de, eu poderia entrar pela cota racial, ok? Não quer dizer que todo branco é rico, não. Pelo contrário, por isso tem as cotas que são Sim, escola sim. pública, exatamente. Aqui você espera mim, que Exatamente. Com todo respeito ao Luiz, não se enquadra numa pessoa pobre. Mas mesmo assim, ele tem o direito. Tem o direito, E ele está sim, com certo. certeza. E é isso, tu entende? Que o problema é 3% da população só está na universidade, preto está na universidade. Então isso tem uma compensação histórica. É isso, por isso que as cotas são importantes. Porque a gente precisa, no mínimo, compensar esse número. Porque isso é reflexo de uma coisa que eu não estava aqui, eu não vivi essa mão, tá ligado? Eu só sou reflexo do que aconteceu. Então por que eu estou pagando por 500 anos atrás? Entende? Essa é a questão. Não é que elas não são excludentes, tá ligado? Pelo contrário, elas são. Ela vai incluir a gente. Sim, vai incluir, sim. É nesse ponto. Conseguiu mudar um pouquinho? Conseguiu mudar um pouquinho a tua opinião, né? Não, Viu? um pouquinho, mas Vamos melhorar mas assim. eu contigo. Então, cara, bicho, Eu acho a coisa mais racista. Teu cara que tem. inteligente, não fala mais isso. Teu cara inteligente, ó, tu já mudou um pouquinho a tua opinião já. Mas eu acho, sei lá, não faz sentido. Então, tu sabe qual é o problema? Porque ela não te atinge. E aí, pra quem não atinge, não faz sentido. É a mesma coisa que assim, ó, pô, por que vai ter cota LGBTQIA+. Se eu paro pra pensar, por quê? Não faz sentido. Claro, eu não sou. Tu entende? Não me atinge, tá ligado? Então não faz sentido pra mim. Um exemplo mesmo assim, ó. Cota de escola pública. Cara, eu estudei escola particular e estudei em escola pública também. Tu entende? Então eu vi os dois lados. Então eu tenho, tipo, vivência pra falar. Se eu tivesse estudado só em escola pública mesmo sendo pobre, só em escola particular mesmo sendo pobre, como é que eu ia chegar e dizer, que bobagem essa de cota de escola pública, que nem às vezes eu dou aula para os moleques do IF, e aí levanta essa discussão, né? Quer fazer a prova do IF. Aí metade estuda numa escola particular, a metade escola pública, quero ser aqui. Eu falo, gente, eu vi os dois lados. Eu sei a diferença que é. E a diferença é gritante, cara. tem diferença. É gritante. Muito. Então o Luiz, tipo, entendeu? Porque, tu teve benefícios em algumas coisas, mas perdeu em outras. Que a Perdi cota também. mais do que eu tenho, Exatamente. porque a cota não. Exatamente. E aquela Ajuda muito pouco. Exatamente, mas a ração também ajuda pouquíssimo, cara. Pode ver, eu entrei pro programa da concorrência que valia mais a pena, cara. Tá ligado? Valia mais a pena ele ir pra Eu já vi concorrência. gente entrando por cota de medicina com 700. por exemplo. Mas hoje não precisa de cota pra entrar com 700 em medicina. Hoje em dia, Cara, na federal. na federal, ampla concorrência, no mínimo 720. Então, cara, quando eu fiz Enem, o mínimo era 800 pra arriba, velho. Tá ligado? Tipo, não baixava disso. Não baixava, gente. Não baixava. Tu pode ver, pergunta pra quem tem 30 anos na média aí. E na época você tava. Cara, não baixava. Não baixava. Qualquer cursinho, eu vou te ver. Geografia eu entrei em 600, né? Hoje 400, acho que 500, alguma coisa pra eu cara. 620 na época, não. Hoje, tá ligado? É uma outra pegada. Mas voltando às massas, tá? Vamos lá. Então, muita influência na massa polar, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, ela não tem força para, né,
adentrar na região sudeste ali só no inverno, né? Que vai ter toda uma coisa que vai ajudar ela. Lembrando que a tropical, gente, por que ela é o nome de tropical? Porque, segundo o Ivete Sangalo, o Brasil é um país tropical, né? Então, nós temos duas massas, a continental que vai ter formação no continente e a atlântica, né, que vai ter formação no litoral, tá? A gente vai ter a continental um pouco mais seca, a atlântica um pouco mais úmida, mas as duas com uma intensidade forte e com calor, porém não tão quanto a equatorial. A equatorial, formação ali na linha do Equador, muita influência do norte e extremamente úmida. Tá? A equatorial continental é extremamente úmida. Onde mais ou menos que ela se forma? Se forma ali na região norte, ali bem na... Uma vez caiu numa... Cara, a formação dela de fato, por que a gente fala equatorial? Porque ela vai ter influência naquela região, mas ela se forma mais ao norte. Ela vai ter formação bem no norte ali. Rios aéreos. Eu vou falar em rios aéreos. Tá? Então ela vai ter formação bem naquela região norte ali. Cara, pega o clima da região norte. Clima equatorial, influência equatorial continental, massa, né? Equatorial continental. Como é que é o clima da região norte? Cara, chove todos os dias. Todos os dias. Cara, é extremamente quente. É um calor assim, ó. Não sei se vocês têm algum familiar militar. Não? Que teve que fazer essas. Tenho amigos só. Amigo? Tem familiar militar, né, cara, que tiveram aquela designação, né? A descendência que se chama, que é quando tu fica aberto a, sei lá, se é federal, se é estadual, tipo, tu consegue... Daquele troço da herança que a pessoa morre, aí os filhos Isso, ficam recebendo. isso. Eu sei, Isso. mas ele não era nem... Não é nem... Era a segurança desses caras. A minha tia é desse. Sim, O a marido dela filha- morreu e ela ganhou. A filha dele só não pode se casar. Se ela se Isso. casar, perde a herança, mas Tá, senão vai até pros filhos dela. É que depende da tua idade, né? Não. Se- Não, depende Porque da lá idade. na minha cidade tem um que a mulher é casada e ganha já. E ganha ainda. Não, Vai casar o civil. Sim. o cara pode ser casado. O cara pode ser casado. Então ela não é casada. Não é casada. Ela não civil, pode né? ser casada no civil. Não pode, senão perde. A minha tia eu sei que tem uma porrada. Casamento religioso dentro de boa. Não, eu pergunto por quê? Porque tinha uma coisa que acho que não podia mudar de região, agora pode. Na época. Professor, não me leva mal, mas eu vou lá virar essa camisa. Vai, tranquilo, cara. Tá Tá me incomodando. Vira aí, cara, pode bobar aí, vai lá. Só não fica na frente da câmera, só. Imagina eu virando aqui. Cara, na minha família o pessoal foi designado pro norte. E aí não podia voltar. E aí lá, cara, eles se depararam com esse clima. Que é o quê? Muito quente, só que é um calor que a gente... Não sei se tu já viu... É muito úmido, né? É muito úmido. Não sei se tu já percebeu, eu tenho um amigo que é carioca, e aí um dia a gente estava conversando com um cara que é paulistano, na verdade, paulistano. E ele estava reclamando do nosso calor. Eu falei, cara, mas o teu clima, tu olha as temperaturas lá de São Paulo. E aí ele falou, mas aqui é muito úmido, né? E eu falei, nós estamos acostumados com essa umidade. Olha o estado que está a minha voz. Eu estou sentindo que aqui, né, mano, tá tudo embolado, tudo. A gente está acostumado com esse clima úmido, né? Que nem tu falou, domingo, sábado tava detalhes, tava mais quando eu cheguei. Por quê? O cara está acostumado com esse clima úmido. E quando fica seco, tá, a gente sente pra caramba. E lá é umidade. Cara, 98 batendo. Sempre muito quente e muita chuva. Tem lugares lá que chove todos os dias, onde a galera já marca as coisas, tipo, vamos no cinema. Ficou bem bom. Pô, Agora ficou bem uma bom. sensação, cara, uma sensação que tu consegue respirar. Tá me degolando já. Tem uma galera que marca as coisas, né? Tipo, o cinema, não, antes ou depois da chuva, porque sempre chove. Minha professora disse que o marido dela Morou lá? lá. Eu acho que o Branco, alguma coisa assim ali, aí nesse lado. Sim. E ela disse que todo dia de noite, Todo dia, cara, chuva todo dia. de tardezinha, você tinha um temporal. Mais ou menos o que acontece com nós aqui em fevereiro, né? A gente pega um período de fevereiro que chove todos os dias, São né? Paulo também, né? Não, São Paulo é direto. Tanto é que esse meu amigo carioca, a mãe dele veio visitar ele aqui e ela marcando voo para chegar no Rio depois da chuva. Tá ligado? Que as pessoas já fazem isso. Não, eu já vou marcar meu voo para chegar depois da chuva, porque se a chuva cair tal hora em São Paulo, no Rio vai cair tal hora, quando eu chegar já vai ter passado. Cara,
imagina os caras estão acostumados com caos. Tu pega aqueles programas sensacionalistas, aqueles jornais sensacionalistas, aqueles balanço geral da vida, Cidade Alerta, Da Atena. Temporal, dá imagens, equipe, dá imagens. Tá pro temporal. Agora é o Hamilton. Comandante Hamilton. Porque o comandante agora é comandante, ele era capitão antes. Comandante Hamilton, me dá imagens. Mano, cidade embaixo d'água pra eles. E aí todo dia ele mostra, eu fico pensando, né, cara? O cara não cansa de mostrar todo dia a mesma coisa. E não tem, cara. Né? E os caras no meio da enchente abanando, os caras subindo em cima dos carros, os caras já estão, sabe? Os caras já tratam aquilo com uma normalidade que a gente fica, meu Deus. Pelotas aí, negócio. O que foi, cara? Dos dedos. É remédio de boi. Isso é anemia, cara. O show faz mais de uma semana que eu tô com as mãos assim. Então, vamos ter aí equatorial úmido, né? A gente mas a gente vai falar um pouco mais sobre as massas. Aqui a gente está falando da influência delas no clima. Então, olha como é que é o clima da região norte em detrimento à massa de ar equatorial. Tá? A tropical é um pouco mais seca, né? Chove um pouco ali naquelas regiões, a gente parar para pensar. Na região do centro ali do Brasil, chove pouco, né, cara? Tu quer ver um lugar onde as chuvas são mais regulares? Vou fazer uma pergunta de vestibular para vocês. Mais regulares? Qual é o clima que vai ter as chuvas mais bem distribuídas no Brasil? Não tem alternativa. Que clima é, você acha que é? Tropical? Não. Mais bem distribuídas, ou seja, durante o ano. Ah, não, equatorial. Piorou. Não sei. Subtropical. Nossa. Eu ia falar, mas eu achei que ia estar falando. Não, tá muito certo o que tu falou, cara. Ai. Sabe por que não? A tua primeira ideia foi, tá, tropical. E aí depois que eu falei mais durante o ano, tu falou equatorial, porque lá chove muito. Só que lá chove muito. Só que vai ter meses que vai chover muito mais. Tem meses que vai dar uma cessada. Eu Nesses pensei meses nisso vai aí, chover só menos. que aí como teve essas. Tem mas aí são- tem seca, É, mas não é mas uma aí- seca muito grande Isso, também, isso, comparado com as. É o único clima que tem milímetros de chuva medidos durante todo o ano é o subtropical. É o nosso clima. É muito louco, né? Porque a gente olha e parece, cara, e aí chove mais no inverno ou no verão aqui? Outra pergunta. No verão chove mais, mas não é a mesma, a mais. Exatamente. É. Chove mais em menos tempo. Que é mais intenso num curto período. Então chove lá 4 milímetros em meia hora. Tá ligado? Chove, às vezes, 7 milímetros em uma hora. No inverno chove, sei lá, 4 milímetros ou, sei lá, 6 milímetros em uma semana. Lembra aquela semana que choveu toda? Tu viu isso no final? Cara, foi irrisório. Tá ligado? Foi bom pra plantação aquela chuva, lembra daquela semana que choveu toda a semana? Começou no domingo de noite, e aí a segunda era feriado, e foi até. Semana que tava todo mundo doente também. Foi até sábado de noite, se não me engano, domingo ainda, não sei se choveu, da outra semana. Então choveu toda semana. Cara, pra plantação foi boa, mas em milímetros, cara, ela foi irrisória. Ela não foi, sabe? Putz, uma chuva intensa. Sábado acho que deu 4 milímetros. Só no sábado. Então sábado destoou. No resto, na sexta passada, se não me engano. No resto, cara, foi uma chuva. Então no inverno chove muito, mas durante um período maior. No verão a gente vai ter uma intensidade maior, né? Então meia hora chove a chuva do ano, do mês todo. Então, clima com uma chuva regular, subtropical, vai ter medições em milímetros, na verdade, ali, milímetro cúbico, se não me engano. O pluviômetro mede em milímetros cúbicos. Já tem pluviômetro, né? Aquele coisinho. Isso, tem, né? Ele mede em milímetros cúbicos, então ele vai dar uma ideia de quando choveu, né, em determinado período. E isso, se tu for regularmente, eu cuido muito às vezes, né? Para de chover, o cara não tira, é só pra ter uma base ali, né? A gente cuida? Cuida bem? Cuida. Tem uma galera que tem, mas acaba não cuidando tanto assim. E aí, cara, aquilo ali vai te dar a média e tu vai ver que todo mês tu vai ter. Vocês anotam ou não? O meu avô, antes de falecer, ele fazia bastante isso aí. Vocês não? O pai até, ele só olha assim, mas não anota nada. Anota, começa a anotar isso pra te ver, cara. Faz esse exercício pra te ver. Tu vai ver que todos os meses a gente vai ter uma regularidade. Vai ter uma seca, não sei o quê. Pode ter certeza que vai ter uma. Se não for aqui, vai ser em outro lugar, mas a gente vai ter no clima subtropical uma. Vai ter em todos os
meses do ano uma medição, vai chover em todos os meses do ano nesse clima. Diferente do tropical, diferente do equatorial. Né? Tem regiões do clima tropical atlântico mesmo, que pega ali a região do Nordeste ali. Cara, no continente, zero chuva. Zero chuva. Que até a gente vai rever aqui, só para a gente recapitular. Falando de correntes marítimas, tem uma imagem aqui ilustrativa. Eu vou tentar reproduzir ela aqui para vocês. Aquele dia eu mandei mensagem para ti, mandei mensagem no grupo, Luiz. Tu respondeu, né? E falou, isso aqui caiu a rodinha do... Eu achei que tu tava. No início eu achei que era brincadeira. Não é sério, cara, é sério. Aí depois eu, não era pra ter brincado. Não dou bola. Eu só caiu a rodinha de skate. Aí eu falei, não me machuquei, né? Mas... Só amassou o carro. Não se machucando. Conta, isso aí. Pode te pedir uma coisa? Duas, cara. Depois tu me manda no grupo tem um resumo de projeções Quando? gráficas, tipo... A gente não faz tempo isso, não, mas não sim, a gente não tava, né? Não, sim, projeções cartográficas, Isso. Mercator e as projeções em si, vou te mandar todo. Um resumo Vou te mesmo. mandar todo. Então vamos supor que aqui é a região, aqui é a linha do Equador, tá, gente? Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4 correntes marítimas, tá? A gente coloca, eu vou botar essa aqui de azul. Tem apagador aqui, não? Isso aqui eu vou botar de azul. Tá? Por quê? Gente, outra coisa que no Rio Grande do Sul é muito peculiar, e a gente vai ter, e é muito peculiar ao litoral gaúcho e toda a extensão ali que pega o Uruguai ali, né? O que acontece, gente? As águas, as correntes marítimas que pegam aqui, essa número 3, extremamente fria. Por isso que o nosso litoral é o menos abrasível. Só o Galvão gosta. Só o Galvão Bueno gosta. Também com aquela fazenda aqui. Só o Galvão, não, ele gosta do clima, ele falou, ele foi num podcast, você deve conhecer o Duda Garbi, revistão aquele, né? O Duda, e ele falou que é questão do clima, né, cara? Ele gosta do clima. Eu vi passado pra ele. Passado, isso aí. Ele vai pra lá, fica na beira do fogo só. Não, do clima do cassino, porque ele tá sempre no cassino. É né? um luxo. Tu quer achar ele, mano, o cara tá no cassino e tu vê, porra, cassino, né, mano? Rola com dinheiro pra caramba, o cassino é chinelão, né, mano? Eu passei mesmo fazendo dele. Passou lá fazendo isso. Sim, direto. Ainda Naquela estrada ali Pode da. crer, cara. Pô, diz que é o cara falou que é um bagulho que era pra ser aberto ao público, assim, mano. Que podia cobrar pra entrar aqui, diz que é um bagulho. Sim, mas ele tá fazendo, né? Tá fazendo? Tá. Pô, que massa. Sabe quanto? 7 mil por cabeça. Pra te visitar o negócio. Sim, pra te ir lá, comer um churrasco. Não, tem todo o rolê. Sim. Mas 7 mil. 7 mil tá tá lá, 7 mil, vou ter que vender meu Cabeça, mundo. cara. Cabeça. Vou ter que vender um mundo de firma, bro. Tá louco, você? Não. E lota. Mas deve lotar. Mas vende Não, muito 7 fora. mil acho que não. Vende de fora. 7 mil não, um cara que gasta Lota, 7. cara, lota. Ah, Quantas pessoas? Parece que tem fila de espera pra ir. Tá louco. 7 mil, Tá quem paga 7 mil pra ver o Galvão já não. Sim, quantas pessoas querem ir lá só pela balaca? Tá com o Galvão. Só vai ser que tá lá, né? Porque não tem mais. Desistiu da vida. A pessoa que pagou 7 mil pra ver o Galvão Bueno, desistiu da vida. Mas voltando, cara, é muito frio. O nosso litoral, tirando o Galvão Bueno, é Brasil, mas ninguém gosta disso daí. Por que a galera vai de todos pra cima? Porque a água é mais quente. Quem vai sofrer influência dessa corrente aqui? A corrente marítima, que é a número 1, que ela é. A número 1 e a número 2, a número 1 vai vir ali mais ali de Santa Catarina, né? E aqui pega diretamente pega o litoral, né, de São Paulo, Rio, aí pega um pouco do litoral nordeste. Acima da linha do Equador ali, né, cara, a gente vai ter essa aqui, que é uma corrente também extremamente quente, muito quente. A
mais quente de todas. Essas são mais amenas, essa aqui é extremamente fria. Aí eu falo pra vocês, cara, se eu tiver uma oportunidade no litoral uruguaio, de entrar no mar, Santa Deu de Água, aquelas praias, cara, é um gelo, cara. Vou te falar, é um calorão na rua, assim, um calor assim, ó, meu, 35. Mas aí, é Na bom, praia. né? A água tá gelada. Eu não consigo. Ah, tá louco. Mano, eu não consigo. É uma água tão gelada, tão horrível, Que te tão feia. Praias feias, né? Pra gente estranha, né? Eu sou um cara chato pra tudo, né? Não, e é gente estranha. Festa estranha com gente esquisita. Gente esquisita que nós tem. Festa estranha com gente esquisita. É o Uruguai. É o litoral uruguaio, cara. Vai ter loucura aqui. Cara. Puta da Diabo, aquela outra. Mas Punta del Coronita, Este não aquela é o cidade. pessoal que tem mais dinheiro ali, né? E mesmo assim, começa com vocês que estão feios, né? Não, mas é muita gente esquisita, né? E é uma galera muito hospitaleira, mano. Uma recepção muito bacana, mas mesmo assim, tipo. São Pô, brasileiro, São adora. bem, né? Os caras adoram brasileiro, mesmo sendo muito próximo ali, né, cara? Pra nós é muito. Que nem o cara, pô, vai ali comprar os mamba. A gente não percebe que já, né, que não está no Brasil, né? A gente, pra nós é muito comum. Cara, pros caras ali, tipo, pô, os brasileiros, as pessoas gostam muito, né? Mas. E é frio, é muito frio, porque ela sofre demais, né? É uma corrente marinha que vai descolar lá do polo, né, gente? Mesma coisa que a nossa massa de ar. Então, elas vão, cara, diretamente vão influenciar o nosso clima. O clima do norte vai ter muito por causa da corrente, os climas litorâneos, né? Nunca não tive o prazer de ir em uma praia no litoral do Nordeste, mas dizem que a água é muito. É quente. É quente, né? Não é muito quente, mas ela é melhor. Caribe brasileiro. Imagino. Tá? E aí a gente tem essa praga aqui, né? Que é o nosso litoral. E aí a gente percebe que a nossa corrente ela é aqui, ó. Por isso que às vezes no cassino a água vai estar muito quente. Porque ela vai aqui, ó. Subiu essa aqui muito fria, mas essa aqui é um pouco mais quente. E ela vai conseguir, tá, meio que desviar, trazendo água muito mais quente. Mas se tu pega aqui, ó, na região do Uruguai, ali, não adianta, ele vai pegar sempre frio. As águas bem geladas ali, por causa da Por que tu acha que eles vêm pra Santa Catarina? Sobe, os caras sobem, né? Porque, tipo, não tem como, né? Tem gente que gosta de água bem gelada, né? De Santa Catarina é só eles, né? Muito. Cara, Ah, Santa Catarina não, tu sabe. só tem gaúcho e Uruguai, cara. Não, tem não é catarinense. Uruguai, é argentino. É. Argentino, no Uruguai não se vê quase só nada. isso. Já se vê também, se vê. Pô, É eu que o fui- uruguaio tá em crise, né? Não, mas a Argentina Argentina mais, que cara. tá mais. Argentina tá mais. Eu ano passado eu fui lá. Mas tu vê muito. Eu tava Muito, né? o professor, eu tava em Oi. Camboriú e eu pensei, não, Sim. Camboriú é uma cidade cara, né? E aí eu pensei, pô, Argentina em crise. Os caras antes eles vinham bastante. Muito. Agora eu pensei, não vai ter, né? Mas era mais fácil tu encontrar 90%. argentino na rua do que brasileiro. Não achava, era só nas lojas brasileiro. Brasileiro nas lojas. Só os vendedores brasileiros e Sim. argentinos, só argentinos. Aí é o. Até morreu os argentinos, são tudo louco na cabeça, morreram tudo afogados lá na praia. Quando eu tava, morreu um afogado, velho. Morreu afogado. Meu Deus, que rolê. Não, que eles rolê não- tranquilo, né? Eles não respeitam nada. Não, isso é verdade. E a sujeira, o eles vão a salva-vidas. campo, a sujeira. E eles, né? Também não se É, importam muito, né? Salva-vidas, ele até alertou o cara não deu bola e foi, a corrente puxou e caixão. Caixão. Saiu puxando agora. Literalmente. Cara, vamos resumir aqui altitude, relevo, vegetação que a gente já viu. Vamos lá. Como é que a altitude vai influenciar aí o nosso clima? Vamos pegar aqui, A ó. latitude. Vamos começar por ela aqui, ó. Late, longe. Planeta da Terrinha aqui. Terra é plana. Você sabe disso. Com certeza. Aqui é o Sol. Tem um domo na volta do. Oi? Um domo na volta. Então, você tá na verdade que a Terra, mano, a Terra não é plana, ela é uma rosquinha com fundo no meio. É onde o Sol passa. Cara, escuta isso aí dos planistas, gente. Eles têm cada ideia assim, ó, que tu diz assim, nossa, se o cara estudasse isso pro bem, Cara, é uma loucura. mano, ia estar muito. São Que é uma pessoas. parede, um domo. Aham. Você já viu aquela série? Que é. Que fala do lobo, né? Aham. Já viu isso? Como é que é? Eu vi o negócio. Série bem legal. Bem legal.
explica o ecossistema dentro daquele domo ali, né? Uhum. Como funciona o ecossistema. Bem interessante. Bem interessante. Já visto isso? O quê? Essa série? Não. Cara, a galera fica Tem o tal de Projeto Éden também, né? É série? É um filme, eu acho. Acho que leva uma galera. É uma população que mora dentro do domo também. Sim, uma galera mais de vários. Cara, latitude, gente. Olha só. Próximo ao Equador, nós vamos ter as temperaturas mais quentes. Então o clima daquela região vai ser mais quente. Resumindo, gente, quanto maior for a minha latitude, menor vai ser a minha temperatura. Então, maior latitude, tá? Menor tem temperatura. Um exemplo, ó, latitude porra, tá zoando. Tem um apagador. Tem um apagador aí. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar os. Meu Deus. Aí. Agora sim. Vou botar aqui algumas. Vamos supor. Qual dessas aqui, ó? A, B, C ou D vai ter as maiores temperaturas? A, B, C ou D? Qual vai ter as maiores? Qual altitude vai ter as maiores temperaturas? Maior temperatura. Pô. Os dois ficaram com a mesma cara. Qual vai ter a maior temperatura? É, as maiores temperaturas. A. Por que A? Demorou? Ficou aqui. Por quê? Porque é a menor latitude. Então a menor latitude vai ter a maior temperatura. Quanto maior a latitude, vamos por latitude 90, temperaturas, né? Temperaturas menores, ou seja, de 0 a 90, né? Que é a nossa variação. Então, nessa zona aqui, a gente chama de zona térmica, tá? Zona térmica, gente, que é aqui, ó, é a linha do Equador e mais essas duas faixas, a gente chama de zona térmica, ela vai ter temperaturas mais elevadas. Quanto maior for a minha latitude, menor vai ser a minha temperatura. É dessa forma que a latitude influencia no clima. Pronto? Não vou esquecer mais. Caiu na prova, acertou? Óbvio. Vamos à altitude, gente. A altitude é muito simples, né? Por quê? A gente tem, eu não sei se eu tenho aqui, como é que eu expressei ela aqui. Vou botar aqui, fazer um desenhozinho aqui. Beleza. O que acontece aqui, gente? Já vi aluno errar na prova uma coisa tão simples. E quando eu era pequeno, eu também pensava isso. Quanto mais próximo do sol eu fosse, mais calor ia ser. Que loucura isso. Saindo, né, saindo do nosso sistema, né, da nossa biosfera ali, que eu expliquei naquelas primeiras aulas lá, troposfera, mesosfera, né, a gente não tem dimensão, né, do que acontece quando eu era pequeno, não tinha essa dimensão. E acontece, o que esquenta a nossa temperatura não é diretamente ao sol, né, e sim a reflexão que ele faz, né, gente. Então, ele vem aqui, né, os raios solares aqui, e a retomada dele é que vai fazer, né, o que mantém as temperaturas. Então, a ideia de ir mais próximo do sol, ser mais quente, não é válida, né? Não tem lógica na questão do clima. Vou botar aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente está a 300 mil metros. Vou fazer 3 mil metros melhor. 300 mil fica muito alto. 3 mil metros aqui na minha bandeirinha. Porra, 300 mil. Não. Exagerei. Sou exagerado nos exemplos. Vamos lá. Aonde vai ser mais quente aqui? Teoricamente, onde vai ter
a maior pressão atmosférica. Quanto mais pressão, mais calor, maior temperatura. Entenderam? Por quê? Quanto menor for a minha pressão atmosférica, menos influência eu vou ter do que a gente tem aqui, ó, e não percebe agora. Como é que do que é composto o nosso oxigênio, o ar que a gente respira, meus amores? Do que é composto o ar que a gente respira? Oxigênio. Tá, e aí, em partículas de quê? Nós temos água, né? Sim. Nós temos o que mais? O que mais temos aí? Hidrogênio. Nitrogênio a gente tem. O que mais? Tudo. Quais os gases? De aí. Fala aí, colega. Qualquer um que tenha. Deixa eu ver aqui. Porra, mano. Isso aí é quê? Olha aí, cara. Vamos lá. Então aqui, gente, quanto maior for a pressão, mais a influência desses gases todos. Isso. Não era pra vocês falarem, tipo, não era uma pergunta, sabe? Tipo, era mais um questionamento. Não era, diz usar, né? Diz o que tem nessa porra. Não. Quanto maior for aqui, ó, a minha altitude, Guriz, ó, essas gotículas vão ficar mais espaçadas. Então, se elas estão mais espaçadas aqui, não vai ter uma concentração de temperatura, ou seja, não vai conseguir concentrar o calor. Quanto maior for a minha altitude, menos pressão atmosférica eu tenho, o ar é mais rarefeito, né? Então a gente vai ter uma dificuldade maior para respirar, porque a gente tem menos ar para respirar. Tá? Então, quanto menor a minha pressão, menor vai ser a minha temperatura, ok? Então, diferente do que a galera pensa quando é pequena, e alguns alunos até hoje em dia pensam, né? Teoricamente, quanto mais próximo do sol eu for, mais quente vai ser. Mas não é isso, gente. Quando entra na nossa atmosfera, aqueles raios ali, eles em contato com o ar que a gente respira, que torna essa temperatura mais quente. Por isso que a gente estava conversando naquela hora que o Luiz foi virar a camisa ali, que a gente falou da questão da umidade, né? A questão da umidade torna o nosso clima muito mais quente. Ou, porque tu pega assim, ó, nosso verão é quente, mas ele é úmido. Então, quando tem mais umidade, a sensação, para quem não está acostumado, é pior. Que nem eu falei, pega a região ali, Gramado Canela, né? Extremamente alto. Então, frio dos caramba, né? Muito frio. Mas a temperatura lá no verão chega a 30, chega. É calor, mas não é um calor igual ao nosso calor. A nossa sensação é pior. É quente, mas é diferente. Tá? Nós temos o quê? A questão aqui agora do relevo. Tá? Do relevo, a gente tem um exemplo. Aqui, ó, vou botar aqui aqui bonitinho. Tá, beleza. Como é que se forma a chuva, gente? Como é que é o nome daqui? Se chama ciclo do quê? Formou chuva, beleza. Não vou recapitular, porque vocês já sabem, né? Vocês estão dentro do lugar, vocês sabem. Água sobe, a coisa toda, evapotranspiração, pesou, choveu. Ok. Então, gente, parafraseando o meu colega Rodrigão, suponhamos então que, né, existe informação aqui. Tá? Chuva. Chuva de canivete, né? Aqui, a gente vai ter um clima mais seco. Tá? Por quê? Porque foram as chuvas aqui, ó, ela não teve capacidade de ultrapassar o relevo. Você entende? Não conseguiu passar. As chuvas se concentraram desse lado, deixando esse lado úmido, com chuva periódica. Aqui seco. Que região vocês acham que acontece isso, gente? Nos Andes. Sim. Não, também. Mas não lá não tem chuva, não tem formação de chuva orográfica nos Andes, né? Sim, porque congela. Então, nesse jeito aqui, onde é que a gente tem? Não tem formação de chuva orográfica lá. Isso aqui é chuva orográfica, sabe o que é chuva orográfica, gente? Provavelmente já ouviu falar esse nome, né? Lembra o que era? Quando bate na montanha. Quando chove antes da montanha, assim. Chove antes da montanha. Chuva com formação nos relevos, tá? Então, chuva com formação nos relevos, Luiz, se chama de chuva orográfica, tá? Orográfica. Tá?
Chuva com formação dos relevos. No Brasil, onde é que acontece isso aqui? Tem uma região aqui. Pô. Vai. Ó, chuva no litoral, seca no litoral interior. todo é assim, praticamente. Que nem no Nordeste, lá. Nordeste. Não, tu pega aqui o litoral gaúcho, não é assim, o litoral... Tá, não, paulista. todo não, Tu mas falou todo o litoral? a maioria, quase todo. É, no litoral. Só no Nordeste. Lá no Nordeste, É mais onde no é que tá... Nordeste. É. Ah, foi mal, não tinha visto. Faz nós que isso. Tá assim, ó. Parece um idiota, tá ligado? Agora eu tô vendo, não. É, só Nordeste. Porque, cara, mano, qual é a única praia que não tem paredão do litoral? Cassino. A nossa ali, né? Primeira Cassino, depois ele começa. Torres já tem. Depois. Aí, não tem. Já tem, né? Já começa a ter. E só vai. Chega no Nordeste, né, cara? São, uns paredão gigantes. Daí a chuva não consegue passar. Forma a chuva no relevo, mas ela não consegue passar. Por isso da seca no continente, gente. Em São Paulo tem ali a Serra de Santos. Tem, mas ela não influencia tanto no clima da região, tá ligado? Sim. Porque aí a gente consegue ter influência de chuva de outros lugares, então no clima ela não influencia. Já na região Nordeste, sim, ela influencia muito. E por último a vegetação, tá, gente? Que a gente só pra gente recapitular, vou fazer aqui, ó, bem ilustrativo, tá, meus meninos. Vou fazer uma árvorezinha aqui, uma outra aqui, essa aqui não é uma árvore. Alô? O que tu escuta de música, Luiz? Tem uma música? Não é sertanejo antigo? Garanto que é música gaúcha. Não é sertanejo antigo? Vai ser igual Nativista. teu irmão, tipo. Ah, não, eu gosto das mesmas músicas que ele. Que quem? Hã? Que quem? Meu irmão? Eu fui Ele colega estudou dele, com o meu né? irmão. Ah, é? O- Onde vocês estudaram juntos? Aqui? Aqui, A gente estudava de noite. De noite? gosto de Nativista. É igual. Hã? Tia, tem igual teu irmão. Nativista. É igual. Nativista. Um pouco das nativistas mais ou menos daquela do Uruguai, assim. E, Gosta? mas é. Que tu escuta? Eu gosto do sertanejo antigo, assim. Gosta? Até um pouco do atual, mas depende muito de qual. Olha, É que eu sou bem Eclético. Bem eclético. escuta de tudo até jovem, né, cara? O jovem hoje escuta de tudo, né, cara? Mas é bom escutar, Não. é bom escutar Escuta, cara. tudo de boa. Eu sou intransigente pra música. Eu sou da eletrônica. Tu é eletrônica? Mas tu vai dar um rolê que não é eletrônica, tu vai estar lá, tá? Ô professor, eu gosto de música nativista gaúcha e gosto de turma do pagode, de menos a mais. Ah, mas aí. Mas pagode é bom, cara. Bom, é bom. Pagode é bom. Todo mundo gosta de pagode, todo mundo fala. Pior que é Todo mesmo. mundo fala, mas não quer admitir, cara. Todo mundo gosta de pagode, entendeu? As O que pessoas tu falam gosta? que De que tu gosta? o que eu gosto? Ah, de quem que ele gosta? Ele toca pagode. Não sabe nada, cara. Isso é mentira. Pagodinho. Cara, eu gosto de samba, Gosto de samba, escuto samba. Não Casa? deixa o samba. Tio, eu gosto mas Sou bem velho, cara. Pá, pior que pra samba, eu sou bem velho. Sou tio. Não, mas não escuta o Alcione, né? Escuto. Não Ah, o gosto de Alcione é samba. bom, eu gosto. olha a cara dele. Eu gosto, cara. Tem caras que escutam samba, É. cara de velho. Alexandre Pires. Gosto, mas nem tanto, assim, mas gosto. Não, minha pegada é mais sua cartola, fone lá, né? Sou velho, cara. Sou bem velho. Mas quer dizer, ó, o único ritmo que eu não escuto não é preconceito, gente. Eu não consigo mesmo. Foi. Sertanejo. Ah, eu Não gosto. Vai, eu tive que uma vez eu fui Sertanejo na com esses guria. novos aí, tá Quando eu ligado? me apaixonei uma vez. Ah, Aí, que bonitinho. Tia, eu tinha que escutar aquele Henrique Juliano. Bah. Fazer o agrado, né, mano? Gente, pense aqui na vegetação, tá? O que é mais reflexivo, o que mais reflete a luz solar? Na natureza. Não. Não, na natureza. Na natureza. É, algo natural. O matagal. Não, mas reflete. Reflexão, não absorção. É o gelo. Exatamente. Pega, os caras se queimam lá, vai, muito frio, porra, não. O cara, ele é extremamente reflexivo. Tu quer dizer, tu olha o sol, tu não vai conseguir olhar diretamente pra ele, mas se dá uma forçada, tu consegue, né? Em alguns. Mas se eu pegar um espelho e botar na tua cara, tu não vai conseguir. Isso faz até com uma lâmpada, né? Tu consegue olhar com uma lâmpada. Mas eu refletir ela no espelho da tua cara, fica incomodativo, não é? Por quê? Reflexão acaba sendo pior. Na vegetação, por que as cidades têm muita diferença do campo? Por causa disso. Porque aqui a gente tem grama, árvores, grama é uma árvore, tá, gente?
Só caiu um raio nela. Daí tem uma E as patinha. árvores ficaram mais altas que os prédios. Mas tu sabe que rolê que eu vou dar? Cara, mas é uma outra perspectiva, cara. Aqui a gente tá mais próximo. Porque o prédio assim tá atrás. Aí, Ele tá meio aqui, ó. Esse parque pode ajuda, cara. Esse parque os caras acham de qualquer Tu jeito. sabe que rolê que eu reservei, Fala. que eu vou dar no próximo ano? Diga. Eu vou ir lá ver a Aurora Boreal. Sério? Vai ver a hora Eu vou lá, tipo, lá pra cima, ver. Tu vai. Professor de geografia, vai lá pra cima. Eu vou. Tá, eu vou ver a Aurora Boreal, eu vou no ponto zero lá, que daí tu consegue dar uma volta ao mundo, assim. Fica no ponto zero, assim, né? De quê? De longitude? Né? Não, de latitude? Não, de longitude não. Ponto zero. Sim, tu consegue dar a volta no mundo. Onde que fica bem. Ah, sim, tu diz assim. Bem em Tá, cima. entendi. Entendi. Tá entendendo? Dar a volta no mundo, achei que era. Tá, só assim. bicicleta. Não, tu diz assim, ó. Terra plana, tu vai estar aqui e vai conseguir fazer isso aqui, ó. No ponto zero. Vai conseguir fazer isso aqui. É. Dar a volta no mundo. Beleza. E lá tu vê. Só uma coisa que eu quero que tu faça pra mim. Quando tu der descarga, tu vê pra que lado girar. Só isso. Isso. Aí tu lembra. Não dá pra dar descarga, porque, tipo, a gente. Então vai ter banheiro lá, vamos cagar. Não, porque é no meio. A gente é tipo, é no meio em cima de uma geleira, assim. Tá, mano. Ah, é? É. Então assim, tá, mas vou ficar pro hotel, né? Não vou ficar lá direto. Sim, é, no hotel. Tá, depois quando tu voltar no hotel, quando tu der descarga. Isso eu já tu- fiz. Já fez isso? Já gira pro outro lado. Daqui. Vai, Sim, pra Equador, né? Hã? Tu foi no Equador, Foi não? na Colômbia. Foi na Colômbia? Safado. Equador ali, cara, tem um... Eu já fiz isso. Já lá fez? no- Tem ali, né? A linha do Equador. E aí tu... Ah, todo mundo tira foto, né? Com o pé do cada um do lado da linha do Equador e tal. E tu virou ali, cara. E aí tu acha que, ó, tá aqui a linha do Equador. Se tu der descarga aqui, a água já vai virar ao contrário. Não. Não é, né, cara? Você acha que só pra virou, deu pronto, né? Vai lá Tem nos Estados Unidos, gira pro todo, outro lado. né? claro, porque vai ter que se afastar bastante da linha do Equador. Aqui, gente, falando do gelo ali, a gente, no dispersivo, o que acontece aqui? Cara, no campo, a gente vai ter o quê? Pode estar o sol que tiver, deitou na grama, a grama vai estar fresquinha, né? Ela tem esse poder de absorção, assim, né? E não reflexão. Mas o que reflete muito? Né? Concreto, cimento, asfalto, né? Vidro. Isso a gente tem o quê? No centro. Por isso que as temperaturas do centro vão ser mais quentes do que de alguns bairros. Aqui em Pelotas eu trabalhei isso na universidade. E aí a gente vai ter o quê, gente? Um poder de reflexão aqui maior. Dentro desses prédios, em regiões aqui, a gente vai ter o quê? Um clima mais quente. Isso vai influenciar diretamente no clima daquela região. Meus queridos, 10h17 foi um prazer inenarrável. Professor, você deixa eu só tirar uma foto. Tira aí, meu irmão. Foi um prazer inenarrável passar, deixa eu sair daqui. Passar essa terça com vocês. Até semana que vem. Descansem, estudem. Mas nem tanto também. Mas estudem. Luiz, como é que a gente vai fazer churrasco, Luiz? Ué, eu tô Mas eu queria organizar lá no meu prédio, vamos fazer um. Vamos fazer, eu tô só pelo churrasco. Ué, bora. Costelão, não, costelão demora muito. Ah, não. É, vai dar mão, tem que ser muito espaço, cara. Vamos pegar um. Acho que eu paro, né? Ou pausa. Para.